Olá, seja bem-vindo ao canal mais apocalíptico do Brasil. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Ana Maria e esse canal é um canal que trata das coisas que vão acontecer no final dos tempos, ou seja, sobre escatologia. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, os links dos outros estudos para você não pegar o bonde andando, tá? E no último estudo nós falamos sobre dispensacionalismo e hoje nós vamos falar sobre o pré-tribulacionismo, beleza? Então, roda a vinheta, galera! Bom, pessoal, então nós vimos na semana passada o dispensacionalismo e vimos que ele está intimamente atrelado ao pré-tribulacionismo, que é o que nós vamos ver hoje, tá? Eu queria aqui destacar que hoje a maioria das igrejas, a maioria dos teólogos defende o pré-tribulacionalismo. Não são todos, obviamente, né? Também tem uma grande parcela que defende o pós-tribulacionismo, que crê que nós estaremos aqui sim, que não é dispensacionalista, mas hoje nós temos um grande número de teólogos que defende essa linha, tá? E você? Você ouve as três, né? Já ouvimos a primeira, vamos ouvir a segunda agora, e na próxima falaremos do meso, e você escolhe qual você acha mais viável e qual você quer seguir, ok? Como eu sempre digo, o mais importante de tudo é estar preparado para o que vier, seja o que for, porque uma coisa é certa, em breve, muito, muito breve, Jesus está voltando, ok? Então vamos para o nosso estudo. Bom, gente, então finalmente falaremos sobre o tribulacionismo, que está intimamente ligado ao arrebatamento. A palavra arrebatamento, ela vem da palavra rapárzio. O que significa rapárzio? É uma palavra grega que significa apanhado ou tirado de surpresa, ou mesmo raptado, que nós podemos ver em 1 Tessalonicenses 4,17, que fala assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tanto que muita gente chama arrebatamento de rapto, porque é essa ideia mesmo, tá? De ser arrancado rapidamente de algum lugar. Essa palavra também é sinônimo de uma outra que a gente pronuncia, bom, não sei se pronuncia, né? A outra é paralambario. Paralambario, não sei, gente, não sei falar grego, tá? Gente, essas palavras eu coloco aqui, não é porque eu sou estudante de hebraico e grego e aramaico, não. É porque eu pesquiso e encontro isso e trago para vocês, tá? Não pensem vocês que eu sou fluente em grego, porque não sou, tá? Isso é só fruto de pesquisa. Como eu disse, eu sou uma curiosa, estudante do assunto, e resolvi trazer isso para vocês. Não sou teóloga de forma alguma. Voltando então, essa palavra, ela está em Mateus 24, 40 e 41, que fala assim: então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, essa ideia aí de ser levado, ser levada, é a mesma ideia de ser arrebatada, tá? E esse texto aí, o contexto de Mateus 24 é o contexto dos últimos dias, né? Da volta de Cristo, tá? Depois nós vamos voltar em Mateus 24 com mais calma. Então, em que creem os pré-tribulacionistas? Eles creem que os salvos, né, ou seja, a igreja, os salvos que estão na igreja, ou não necessariamente estão na igreja, enfim, né, a igreja, pensando em igreja como corpo de Cristo, logicamente, né, não como um edifício, a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos de tribulação, ou seja, vai ser tirada repentinamente da terra de uma hora para outra. Vão sumir. Milhares de pessoas vão desaparecer. Do nada, assim, né? Você está conversando com a pessoa, igual fala ali, né? 2 estarão no campo, um será levado, um será deixado. As pessoas vão desaparecer do nada. Você está conversando com a pessoa, de repente, cadê a pessoa? Puf! Sumiu, tá? E elas vão ser levadas para o céu antes dos 7 anos de tribulação. Por quê?
porque aí vai se encerrar a dispensação da graça, que é um período direcionado aos gentios. Nós acabamos de ver isso no outro vídeo, tá? Então, por isso que eu falei primeiro de dispensacionalismo, porque, como eu disse, o pré-tribulacionismo está totalmente ligado ao dispensacionalismo. Então, acabou a dispensação da graça, que é direcionada à igreja, né, que são os gentios, e aí os gentios sobem, né, nós subimos, porque agora então haverá um período direcionado para Israel. Isso está em Romanos 11, 25 e 26, que diz assim: Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um redentor que desviará de Jacó a impiedade. Então, o que esse texto está falando aqui? Paulo fala que Israel experimentou endurecimento em parte, ou seja, nem todos os israelenses, né, ou nem todos os judeus, melhor dizendo, rejeitaram Cristo. Até hoje nós temos, né, muitos judeus que se convertem, são os famosos judeus messiânicos. Então, nem todo mundo, nem todo judeu rejeita Cristo, né? Mas a maioria sim. E então ele fala aqui que Israel, né, está endurecido em parte até que chegue a plenitude dos gentios, ou seja, até que o nosso tempo se encerre. Enquanto o nosso tempo não se encerrar, o povo judeu vai continuar endurecido, né? E aí, quando o nosso tempo se encerrar, aí sim Israel será salvo, ou seja, nos 7 anos de tribulação, o povo de Israel se converterá, tá? Esse período, de acordo com o dispensacionalismo, será para o juízo dos ímpios e a salvação dos judeus. Por quê? Porque a Bíblia fala de 144 mil judeus que serão salvos e selados. E eu vi o número dos que foram assinalados com selo, 144 mil de todas as tribos de Israel. Ou seja, isso não quer dizer que todos, absolutamente todos os judeus serão salvos. Sempre tem aquele que rejeita. Mas haverá representantes de todas as tribos, as 12 tribos, né? Sendo salvas durante os 7 anos de tribulação, tá? Esse texto aí, como vocês veem, está em Apocalipse 7:4, tem mais um outro texto que fala disso. Como eu disse, nós vamos detalhar isso mais à frente. Durante esses 7 anos, o que vai acontecer com os cristãos, né? Com aqueles que forem arrebatados? Eles vão estar lá no céu, celebrando as bodas do Cordeiro, enquanto o bicho está pegando aqui na terra, tá? E ao final desses 7 anos, Jesus voltará sim nas nuvens, todo o olho verá. Haverá então a batalha do Armagedon, a gente viu isso quando estava falando lá de cronologia. Jesus vem então, haverá a batalha do Armagedon, e o inimigo será derrotado e nós viremos com ele nas nuvens, tá? Nós vamos lá, ficar 7 anos lá nas bodas e depois a gente volta com ele, né? Com Cristo, para a sua gloriosa vinda e a implantação do milênio. Olha só que legal. Apocalipse 19:7 fala: regozijemo-nos e exultemos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Lembrando aqui que noiva é uma metáfora para a igreja, tá? Então fala que a noiva, ou seja, a igreja, né, os salvos, estarão no céu nas bodas do Cordeiro. Bom, então os pré-tribulacionistas acreditam que o fim do mundo, que a volta de Jesus, né, melhor dizendo, se dá em 2 etapas. A primeira, invisível, que é o arrebatamento, e a segunda, visível, né, que é essa volta que nós acabamos de falar, onde todo olho verá a Cristo. Bom, mais em que os pré-tribulacionistas se apoiam? Primeiro, segundo os pré-tribulacionistas, a igreja ela só aparece no livro de Apocalipse até o 4º capítulo.
E aí, a partir daí, você não vê mais a presença da igreja e você só vai ver a igreja de novo no final, no capítulo 19, quando ela volta com Cristo nas nuvens, tá? Então, em Apocalipse 4:1, a gente lê assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Então, é João falando aqui, né? João recebendo a revelação de Apocalipse. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando consigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, para os pré-tribulacionistas, João aqui está representando o arrebatamento da igreja. João aqui está simbolizando a igreja que sobe quando a trombeta toca, né? Ele vê o céu aberto, por isso está sobe aqui, né? Então seria uma representação do arrebatamento da igreja. Outro argumento é que a Bíblia diz que nós seremos salvos da ira futura. Que ira é essa? Os 7 anos de tribulação. Olha só em Romanos 5:9. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses 1:10 fala assim: e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Apocalipse 3:10. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra, ou seja, os 7 anos de tribulação. Por que eu marquei esse dá? Porque dá significa que você não vai entrar na aprovação, não é na hora. Se estivesse falando na hora, essa preposição em, ela significa dentro. Então, se fosse eu te guardarei na hora, significa que nós seríamos guardados, assim como Daniel na cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram para o fornalha. Daniel foi para a cova, eles foram libertos na fornalha, na cova. Aqui não é na, é da. Tá? Então, da hora da provação, ou seja, nós não entraremos na provação, né? Nós não entraremos na grande tribulação, porque o Senhor nos guardará desta hora. Um outro argumento também é que o anticristo ele só vai se manifestar depois que a igreja subir. Olha só, ninguém de modo algum se engane, porque isto, né, ou seja, a vinda de Cristo, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que o detém, até que seja posto fora. Então será revelado este iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Ou seja, que está falando que o anticristo, que existe alguma coisa que detém o anticristo de se revelar realmente, né? Eu creio que ele já nasceu, que ele já está aí mexendo os pauzinhos, mas ele só pode realmente se revelar quando esse que o detém sair. Então, há duas teorias. Esse que o detém é o Espírito Santo, tá? E o Espírito Santo, como o Espírito Santo, a função dele é agir na igreja, né? Ele desce com a fundação da igreja, né? E como a igreja não estará mais aqui, ele não tem mais função de estar aqui, e ele subirá com a igreja, e então é esse Espírito que detém o anticristo, tá? A igreja sobe, o Espírito sobe com ele, então, com ela, né? Então, ela não pode, o anticristo vai se manifestar. Também há aqueles que falam que quando fala um agora que o detém, é o corpo de Cristo, tá? Que o corpo de Cristo, quando subir, aí o anticristo pode se manifestar. De qualquer forma, isso aqui, esse texto, para os pré-tribulacionistas, está diretamente relacionado ao arrebatamento. Outro texto também, outro argumento, são os dias de Noé e Ló, que a Bíblia diz. Olha só, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem.
Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Como também na mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então fala aqui que será exatamente igual naqueles dias, porque assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar, se há de manifestar. Ou seja, Noé saiu do meio do povo, ficou na arca durante esse tempo todo. Quando acabou a tribulação, né? Tribulação não, o dilúvio, ele voltou para a terra, tá? Ele não ficou dentro da água, ele ficou salvo num lugar à parte, né? E Ló saiu, depois Ló não volta para Sodoma, né? Mas depois Ló precisou de Ló sair com a família para que chovesse fogo e enxofre para que Sodoma fosse destruída. Ou seja, Deus não livrou ele dentro da cidade. Caiu chuva para todo lugar de fogo e Ló ficou intacto ali no meio. Não, tá? Ele saiu. Então, como nos últimos dias será exatamente do mesmo jeito, daí o argumento pré-tribulacionista, tá? Um outro argumento é que Jesus virá como ladrão. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão da noite. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia como ladrão vos surpreenda. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isso. Se o dono da casa soubesse que a vigília da noite havia de vir ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Ou seja, se Jesus volta no final dos 7 anos de tribulação, fica fácil. A gente vai saber que dia que Jesus volta. O anticristo manifestou, beleza, você conta 7 anos. Né? Quando for dando aí o final dos 7 anos, você sabe, oba, Jesus está voltando. Mas aqui deixa bem claro que ele vem como ladrão, ou seja, ninguém sabe a hora que o ladrão vem, né? Senão, o ladrão não viria, né? Você daria um jeito de espantar o ladrão, você ia ficar esperando o ladrão. Então, ele vem numa hora que ninguém está esperando. Por isso, não pode ser só no final dos 7 anos, porque aí todos estariam esperando. E um outro argumento é que apenas os salvos verão a Cristo na primeira vinda, né? Na vida invisível. Olha só. Que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Olha só, depois que Jesus ressuscitou, ele não saiu aparecendo assim, né? Igual ele andava no meio da rua e todo mundo via, Jesus, Jesus, não. Ele apareceu exclusivamente para os seus. Então, ele apareceu para Pedro, apareceu para os 12 discípulos, apareceu para 500 irmãos de uma vez, mas irmãos. Ou seja, não foi para 500 pessoas qualquer, que irmãos, pessoas salvas. Depois apareceu Tiago, que é o irmão dele, tá? Filho de Maria. E apareceu para os apóstolos. Então, Jesus, depois que volta, né? Depois que ele ressuscita, ele aparece apenas para os seus. Olha só. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ou seja, ele não vai aparecer para todo mundo, tá? Ele vai aparecer só para aqueles que o esperam. Se a segunda vinda nas nuvens todo o olho vai ver, então tem que ter uma outra que só aqueles que esperam verão, que é o quê? O arrebatamento. Olha esse outro texto. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima. Jesus, né? Enquanto eles olhavam, eles quem?
os discípulos, né, que estavam ali com Jesus quando ele foi assunto aos céus. Então, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais eles disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, Jesus volta do mesmo jeito que ele foi. E se ele volta do mesmo jeito que ele foi, quando ele veio, né, quando ele subiu, somente os discípulos viram. Tá? Não foi o mundo inteiro que viu. A Bíblia diz que na vinda gloriosa de Jesus, né, no final dos 7 anos, todo o olho verá. Aqui não. Aqui só os discípulos viram. Só os discípulos viram ele subindo, então só os discípulos vão vê-lo voltando. Por isso, o arrebatamento. Tá? E outra coisa, como eu já disse, os salvos, ou seja, aqueles que forem arrebatados, né, juntamente com aqueles que já morreram antes, estão lá no céu, eles vão voltar como um exército. Se eles vão estar aqui quando Jesus voltar, né, que todo olho verá, como que eles vão voltar como exército? Então, olha só, regozijemos e exultemo-nos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava montado nele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga, peleja com justiça. E seguiam-no os exércitos que estão no céu. Então, esses exércitos já estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Então, vamos analisar aqui, ó. O começo fala assim: e já sua noiva se preparou. Quem é a noiva? A igreja, já vimos isso. E foi-lhes permitido vestir-se de linho fino. Então, quem está vestido de linho fino? São os anjos? Não. É quem? É a noiva, é a igreja. E aí, mais embaixo, a gente vê que os exércitos que estão nos céus estão o quê? Vestidos de linho fino. Então, quem são esses exércitos? A noiva, tá? Que está vestida de linho fino e que já está no céu e volta com Jesus no final dos 7 anos. Tá? Então, esses são os argumentos daqueles que creem no pré-tribulacionismo. E aí, então, no próximo vídeo, a gente fala sobre o mesotribulacionismo, que é bem parecido, tá, com o pré. A gente fala, né, das diferenças, por que os mesos acreditam que o arrebatamento vai ser no meio da grande tribulação, tá? E a gente segue, então, o nosso estudo. Tá? Não se esqueça aí de deixar o seu joinha, tá? De se inscrever no canal, de ativar o sininho e você agora aí é livre, né, para escolher se você é pré ou meso, pré ou pós, e daqui a pouquinho também se você será meso, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.